Eu sempre soube, em algum lugar muito profundo dentro de mim, que havia algo mais. Algo que meus olhos não podiam ver, mas que meu coração sentia. Era uma sensação sutil, como um sussurro vindo do silêncio. Um chamado constante, uma lembrança distante de quem eu realmente sou. Por muito tempo, eu ignorei esse chamado. Fui vivendo como todos viviam, correndo atrás, tentando me encaixar, acreditando que o mundo externo determinava meu valor. Mas essa sensação não me deixava. Ela voltava nos momentos de silêncio, nas noites em que eu olhava para o céu e sentia que existia uma conexão muito maior entre mim e tudo que existe. Hoje eu não tenho mais dúvidas. Eu compreendi com cada célula do meu corpo que sou mais do que matéria. Sou energia, sou consciência e, acima de tudo, sou criadora da minha realidade. Não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade que pulsa em mim. Meus pensamentos moldam minha experiência. Minhas emoções constroem o campo ao meu redor. Minhas intenções são como sementes lançadas no universo que germinam no tempo exato, com a força de tudo aquilo que acredito. Eu não estou à mercê do acaso. Eu sou causa, eu sou escolha. E cada nova escolha consciente me aproxima da vida que minha alma veio viver. Hoje eu entendo. Tudo o que eu preciso está dentro. O mundo muda quando eu mudo. A realidade se transforma quando eu decido vibrar diferente. E essa certeza me liberta, porque agora eu sei, nada é mais poderoso do que o momento em que eu assumo, com amor e coragem, que o poder de criar está e sempre esteve em mim. Por muito tempo, eu vivi no piloto automático. Cada dia parecia igual ao anterior, e eu acreditava profundamente que a vida era algo que simplesmente acontecia comigo, sem que eu tivesse controle. Eu repetia padrões, esperava por mudanças externas, culpava o destino, o acaso, sem perceber que tudo começava dentro de mim. Havia momentos em que eu sentia que o mundo estava contra mim. Os desafios pareciam se repetir em ciclos, financeiros, emocionais, relacionais, e eu não entendia o porquê. Mas então, algo em mim começou a despertar. Eu comecei a observar meus próprios pensamentos, e foi aí que percebi uma verdade que mudou tudo. Tudo aquilo que eu pensava com força voltava para mim. Era como se o universo estivesse em constante escuta, não do que eu dizia com palavras, mas do que eu vibrava silenciosamente com minhas emoções. Eu entendi que o universo sempre respondeu à minha frequência, e não aos meus pedidos verbais ou às palavras que eu jogava ao vento. Foi nesse momento que eu despertei para o maior segredo da minha vida, e talvez o maior de todos os tempos. Eu atraio tudo aquilo que eu sinto com intensidade. Não importa o que eu diga ou o que eu deseje racionalmente, o que realmente importa é o que eu sinto no mais profundo do meu ser. Se eu sinto medo, atraio experiências que confirmam esse medo. Se eu sinto escassez, o universo me devolve mais motivos para me sentir vazia. Mas quando eu me permito sentir abundância, mesmo sem evidência externa, tudo começa a mudar. Esse foi o início da minha transformação, a consciência de que sou uma criadora, que tudo ao meu redor responde à minha vibração interna, que não sou vítima da realidade, eu sou a própria realidade se fazendo forma a partir do que vibro. Eu venho estudando a mente humana por mais de 50 anos e posso te dizer, sem sombra de dúvidas, tudo começa dentro, absolutamente tudo. Não importa de onde você veio, nem o que aconteceu com você até agora. A única coisa que realmente importa é o que você acredita, sente e sustenta em sua mente a cada instante. O que eu mantenho na minha mente com fé e clareza começa a se tornar meu mundo exterior. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, comigo e com milhares de outras pessoas. A mente é como um projetor.
O que você grava nela com emoção se transforma na imagem que você chama de realidade. Quando entendi isso profundamente, meu primeiro milhão aconteceu. Não por acaso, não por herança, não por sorte, mas por mudança interna, por consciência aplicada. Foi fruto da reprogramação da minha mente, da repetição de pensamentos alinhados à prosperidade, da visualização constante e da certeza de que eu era merecedor. Eu comecei a agir como alguém rico antes que o dinheiro chegasse. Comecei a pensar e me mover com a mentalidade de um homem próspero, mesmo quando minha conta bancária ainda mostrava outra coisa. E o universo respondeu. Porque o universo não dá o que você quer, ele dá o que você é. Hoje, eu posso afirmar com convicção, o sucesso é uma ciência interna. Quando você domina sua mente, você muda sua vibração. E quando muda sua vibração, inevitavelmente muda seus resultados. A chave está em você, sempre esteve. Durante muito tempo, eu fui prisioneira dos meus pensamentos negativos. Eu acreditava nas vozes do passado, aquelas que diziam que eu não era suficiente, que eu não era digna de amor ou sucesso. Essas vozes ecoavam dentro de mim como verdades absolutas. Mas um dia, algo em mim decidiu tentar algo novo. Olhei no espelho, com lágrimas nos olhos, e disse: eu me amo, eu me aprovo. No começo foi difícil acreditar, parecia mentira, mas eu continuei. Todos os dias, repetia essa frase como um mantra, mesmo quando minha mente resistia. E algo começou a mudar. Meu corpo começou a responder. Minhas emoções começaram a se acalmar. As situações da vida começaram a refletir esse novo sentimento que eu estava plantando dentro de mim. Com o tempo, eu entendi que a cura não vinha de fora, ela brotava de dentro, e tudo começava no pensamento, o pensamento que eu escolhia alimentar. A cura, a abundância, os relacionamentos, tudo começou a florescer quando eu mudei a forma como me via. O mundo teve que se curvar ao amor que eu mesma comecei a me dar, porque eu finalmente entendi. A minha vibração era o meu ponto de atração, e quando ela passou a ser amor, o universo inteiro se reorganizou para me espelhar isso de volta. Durante anos, observei como as pessoas viviam limitadas, não pela realidade externa, mas pelas ideias profundamente enraizadas em seu subconsciente. Eu mesmo precisei reaprender a pensar de forma criativa, construtiva, alinhada com a lei universal da mente. Foi quando descobri uma verdade imutável. O subconsciente aceita tudo o que você grava com emoção repetida. Ele não analisa, não discute, não questiona. Ele apenas reproduz, como um solo fértil que faz brotar qualquer semente plantada com fé. Se você repete para si mesmo, noite após noite, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou guiado. Mais cedo ou mais tarde, essa realidade se manifesta, porque sua mente inconsciente começa a trabalhar a seu favor. Eu vi curas acontecerem, pessoas libertarem-se de dívidas, relacionamentos renascerem. Não por acaso, mas porque mudaram o modelo mental que sustentavam em silêncio. A lei da atração não é uma ideia isolada, ela é uma extensão natural da lei da mente. Você atrai aquilo que está em harmonia com o que pensa de forma habitual. Seu mundo exterior é apenas o espelho do seu mundo interior. E é por isso que eu digo, você não precisa forçar o mundo a mudar, precisa apenas mudar o que acredita ser verdade dentro de você, porque a mente é criadora, e aquilo que você aceita com convicção se torna carne, se torna fato, se torna experiência. Eu mesmo praticava todos os dias. Antes de dormir, falava com meu subconsciente como se fosse um aliado poderoso. Repetia em voz baixa, com emoção tranquila. Tudo está funcionando a meu favor. Estou em perfeita harmonia. Abundância é meu estado natural. E deixava que a mente profunda assumisse o comando durante o sono. Essa é a chave. Plantar a semente certa, repetir com fé,
descansar na confiança e então observar a vida se transformar diante de você. Porque no final das contas, a lei da atração é apenas o eco daquilo que você decretou com convicção interior. O universo não julga, ele responde. Ele não olha para o que você diz que quer. Ele se conecta com o que você verdadeiramente acredita. E por muito tempo, mesmo querendo prosperar, eu carregava um emaranhado de crenças inconscientes que me mantinham travado. Não sou bom o bastante, dinheiro é difícil, talvez eu não mereço tudo isso. Esses pensamentos não eram visíveis, mas eles moldavam minha realidade. Foi só quando eu comecei a questionar essas crenças, a limpar esse lixo mental, que tudo começou a mudar. Eu comecei a dizer para mim mesmo: sim, eu posso, sim, eu mereço, sim, eu sou suficiente. E não só dizer, eu comecei a sentir isso, a viver como alguém que já é digno daquilo que deseja. A lei da atração não é mágica, é alinhamento. Alinhamento entre pensamento, emoção e ação. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você está na frequência errada, não vai ouvir a música que quer. Mas quando ajusta, a transmissão é perfeita. Quando eu me alinhei ao que queria, verdadeiramente, emocionalmente, energeticamente, as portas começaram a se abrir. Pessoas chegaram, oportunidades surgiram, ideias brilhantes fluíram. E o que eu antes buscava começou a me encontrar, porque eu finalmente entendi. O universo não entrega o que você pede com palavras, ele entrega o que você vibra com presença. A lei funciona com ou sem você. Essa é uma das verdades mais poderosas que você pode compreender sobre a realidade em que vive. A lei, seja você a chame de lei da atração, lei da vibração, lei do retorno ou simplesmente de causa e efeito, não depende da sua crença consciente para existir. Ela é como a gravidade, silenciosa, invisível, imparcial e imutável. Você não precisa acreditar na gravidade para que ela te mantenha com os pés no chão. E da mesma forma, você não precisa acreditar na lei para que ela esteja agindo em cada pensamento, cada sentimento e cada escolha sua. Ela está operando o tempo todo, em cada segundo, em cada pensamento que você tem, em cada emoção que vibra em seu campo energético, ela está ali, recebendo o seu sinal e moldando a realidade ao seu redor com absoluta precisão. O grande erro de muitos é acreditar que a lei da atração só funciona quando decidem praticá-la, como se fosse um botão que ligamos e desligamos. Mas a verdade é outra. A lei não tem um botão de pausa. Ela não espera você estar pronto. Ela não precisa da sua permissão para agir. Ela responde à sua vibração constante, ao que você sente de forma mais dominante e não ao que você diz que quer da boca para fora. Por isso, você pode estar manifestando aquilo que teme, pode estar atraindo aquilo que critica, pode estar colhendo aquilo que julgava injusto, sem perceber que foi exatamente isso que alimentou com foco e emoção repetida. Você pode ignorar essa lei, zombar dela ou duvidar da sua existência, e ainda assim estará sendo guiado por ela, porque a lei não precisa do seu ok para funcionar. Ela só precisa da sua energia, e você, querendo ou não, está vibrando algo agora. Então a escolha não é entre acreditar ou não na lei. A escolha é entre viver de forma consciente ou inconsciente, acordado ou adormecido, autor da sua realidade ou vítima do acaso. Porque sim, a lei funciona com ou sem você. Mas quando você desperta para isso, quando escolhe conscientemente o que pensa, o que sente e o que deseja criar, tudo muda. Você sai da maré passiva e entra no leme da criação. Você deixa de apenas reagir ao mundo e começa a co-criá-lo. E não é mágica, é ciência vibracional, é alinhamento, é presença, é consciência. A mesma energia que cria o caos, cria milagres. A diferença está na frequência que você escolhe habitar. Se você vive na escassez, atrai mais escassez. Se vive na dúvida, colhe mais confusão. Se vive na gratidão, recebe mais motivos para agradecer. Se vive no amor, se torna um imã para tudo que é puro, leve e abundante.
Você não precisa entender todos os detalhes da lei para que ela funcione, assim como não precisa entender física quântica para respirar. Mas quando começa a estudar, sentir e aplicar de forma consciente, a sua vida ganha um novo nível de lucidez e poder. E então a pergunta muda de lugar. Deixa de ser, será que a lei funciona? E passa a ser, o que eu estou vibrando agora que está criando o que vejo lá fora? Essa é a chave. Essa é a virada. Você sempre está cocriando. A pergunta é, está cocriando o que deseja ou o que teme? O universo não escuta as suas palavras, ele responde à sua vibração. Foi essa consciência simples, mas absolutamente transformadora que mudou tudo para mim. Eu percebi que não era o que eu dizia, nem o que eu pedia com desespero que estava moldando minha realidade. Era aquilo que eu sentia, mesmo quando não percebia que estava sentindo. E eu percebi que sempre estive emitindo sinais, mesmo sem querer. Mesmo quando eu achava que estava apenas observando o mundo, eu estava criando. Cada pensamento impregnado de emoção era uma frequência enviada para o universo, um comando silencioso, porém poderoso, dizendo, mais disso, por favor. Então, comecei a escolher o que sentir. Parei de lutar contra o que não queria. Comecei a voltar minha atenção para o que me fazia bem, para o que me fazia sorrir, respirar com leveza, me sentir viva. Comecei a sintonizar com aquilo que me fazia sentir alegria, abundância, amor, mesmo que fosse através de pequenas coisas. Uma lembrança bonita, uma música, um sonho que ainda estava se formando. E tudo começou a mudar. As circunstâncias ao meu redor começaram a se alinhar com esse novo estado interno. As pessoas, as oportunidades, os milagres cotidianos, todos começaram a dançar na mesma vibração que eu estava escolhendo emitir. Foi então que compreendi profundamente que a vida não acontece de fora para dentro. Ela é um espelho, e o reflexo muda quando eu mudo a minha frequência. Eu descobri que viver em estado de escassez era uma escolha. Por muito tempo, eu acreditei que eram as circunstâncias que me limitavam. A falta de dinheiro, a dor do passado, as decepções acumuladas. Mas, no fundo, era tudo uma prisão construída com as minhas próprias histórias. Eu estava preso às minhas desculpas, às crenças que eu mesmo aceitava como verdades absolutas. E então veio o momento de ruptura. O instante em que eu me olhei no espelho e decidi parar de apontar para fora, porque eu entendi, ninguém viria me salvar. A transformação não acontece por sorte, ela acontece por decisão. E a partir do momento que eu mudei meu estado emocional, mudei tudo. Eu troquei a linguagem da fraqueza pela linguagem da força. Passei a comandar meu corpo com firmeza, a respirar diferente, a me mover com intenção. A fisiologia, a emoção e o foco moldam o seu destino, e isso não é filosofia, é biologia aplicada. Você muda sua postura e sua mente muda com ela. Você muda seu foco e começa a enxergar possibilidades onde antes via paredes. Você transforma o significado que dá à sua história e descobre que você nunca foi vítima, você sempre foi o autor. E o meu destino mudou quando eu escolhi me tornar inabalável. Não porque as dificuldades desapareceram, mas porque eu deixei de ceder a elas. Ser inabalável é uma decisão diária, é um compromisso com quem você quer se tornar, não com o que você passou. E quando você vive nesse estado, nada te derruba, porque o mundo pode balançar, mas você permanece firme. Eu descobri, ao longo da minha jornada, que o sucesso verdadeiro começa muito antes das ações externas. Começa com uma visão clara, cristalina e um compromisso inabalável comigo mesmo e com meus sonhos. Sem essa visão e sem essa determinação profunda, é fácil se perder, se distrair ou desistir diante dos desafios. Quando eu foco no que quero, não apenas como um desejo passageiro, mas como uma certeza interna, uma convicção que arde dentro do meu coração, algo poderoso acontece. Eu me permito acreditar, genuinamente, que já sou merecedor de tudo o que sonho e almejo.
Essa crença não é arrogância, é reconhecimento do meu valor e do direito natural que tenho de experimentar a abundância em todas as áreas da minha vida. O universo, que antes parecia distante ou indiferente, começa a conspirar ao meu favor. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas que eu precisava encontrar aparecem no meu caminho. Oportunidades antes invisíveis se tornam claras e acessíveis. Eu atribuo grande parte da minha transformação ao poder da visualização diária, me ver já vivendo a vida que desejo, já alcançando as metas que estabeleci, já sentindo a emoção da conquista. E junto a isso, as afirmações diárias, palavras que eu digo para mim mesmo com convicção, que programam minha mente para o sucesso e para a abundância. Eu me vejo como alguém que já vive na abundância, que já alcançou minhas metas mais audaciosas. Essa imagem interna cria uma força magnética que atrai um caminho repleto de oportunidades, portas abertas e recursos que antes pareciam inacessíveis. O sucesso, para mim, é o resultado dessa combinação poderosa, uma visão clara, uma crença profunda no meu merecimento e uma ação consistente guiada por essa energia. Quando essas peças se encaixam, o impossível se torna inevitável. Eu aprendi, com o tempo e a prática, que o universo não tem preferências pessoais. Ele não escolhe quem merece ou não, ele simplesmente responde ao que eu emito, à energia que eu vibrar constantemente. Quando comecei a alinhar meus pensamentos com aquilo que eu verdadeiramente desejava, em vez de apenas desejar algo superficialmente, portas começaram a se abrir de maneira surpreendente, quase como mágica, mas que na verdade é ciência prática. A lei da atração não é um truque, não é uma sorte passageira, é uma ciência real que governa a manifestação em nossas vidas. Eu me tornei um verdadeiro ímã para oportunidades, pessoas, ideias e experiências que vibram na mesma frequência da minha intenção mais profunda. Mas, para que isso aconteça, descobri que o segredo está em limpar as crenças limitantes, aquelas vozes internas que insistem em dizer que não somos capazes, que não merecemos ou que o sucesso é algo inalcançável. Essas crenças são como bloqueios, barreiras invisíveis que impedem o fluxo natural da energia e da abundância. Quando eu conscientemente trabalho para liberar essas crenças e substituir esses pensamentos negativos por afirmações positivas e poderosas, eu crio espaço real dentro de mim para o novo entrar. E o novo sempre chega. Pode chegar de formas inesperadas, surpreendentes, até mesmo incompreensíveis para a mente racional, mas sempre perfeitas para a minha evolução, para o meu crescimento e para a minha transformação. Eu entendi que a manifestação é um processo contínuo de alinhar, limpar, abrir e receber. E quanto mais eu faço isso, mais o universo responde com generosidade, enviando exatamente aquilo que ressoa com a vibração que eu mantenho dentro de mim. A mente é um território vasto, sutil e silencioso. Muito do que vivemos fora começa primeiro dentro. Pensamentos, crenças, memórias e padrões ocultos formam um jogo invisível que comanda decisões, emoções e até o rumo da nossa vida. Entender a mente não é apenas uma busca por conhecimento, é um caminho de libertação. É desvendar as regras desse jogo interno que silenciosamente cria ou limita a nossa realidade. Quando compreendemos esse jogo, deixamos de ser peças e nos tornamos jogadores conscientes. Meu corpo era a prisão das minhas memórias. Cada pensamento recorrente, cada emoção repetida estava programando meu corpo para reviver o passado. As emoções que eu sentia eram um reflexo de quem eu fui, não de quem eu queria me tornar. E enquanto eu permanecesse identificado com essas emoções antigas, com esses estados mentais condicionados, meu futuro seria apenas uma extensão previsível do meu passado. Foi então que eu decidi romper esse ciclo. Eu reescrevi meu programa. Comecei a compreender profundamente que para mudar minha vida externa, eu precisava mudar a minha biologia interna. Precisava ensinar meu corpo a sentir uma nova mente.
Quando medito, eu saio do conhecido, desligo meus sentidos do mundo físico, esqueço meu nome, meu passado, meu corpo, meu tempo. E nesse estado, eu escapo da identidade que me limitava. Eu deixo de ser alguém e passo a ser pura consciência. E no vazio do desconhecido, eu me conecto com o campo quântico de infinitas possibilidades. É lá que tudo existe, cada realidade possível, cada linha de tempo, cada versão de mim mesmo que já vive o que eu desejo. No silêncio desse espaço quântico, onde não há tempo nem forma, eu escolho. Eu me conecto com o sentimento do futuro, como se ele já estivesse aqui. E quando volto desse estado, algo em mim já mudou. O cérebro foi recabeado, o corpo foi recondicionado. Eu não sou mais o mesmo. E é assim que o novo começa a se manifestar, de dentro para fora, do invisível para o visível. Imaginação, Deus em ação dentro de mim. Ela não é apenas uma ferramenta da mente. Ela é o próprio poder criador operando silenciosamente através de mim, a todo instante. Quando compreendi isso, deixei de procurar Deus fora, porque descobri que tudo que eu imagino com intensidade já está em gestação no invisível. Tudo que eu visualizo com fé, como se já fosse real, começa a se materializar no meu mundo externo. A realidade que experimento é um reflexo fiel do estado de consciência que eu assumo como verdadeiro. Não importa o que meus olhos físicos veem, o que cria o mundo não é a visão comum, mas a visão interior. Quando imagino com sentimento, quando aceito com convicção interior, o universo não tem escolha a não ser se alinhar com aquilo que eu me tornei em pensamento. Eu sou aquilo que imagino ser. Essa é a chave. Se quero mudar minha vida, não devo lutar contra as aparências externas. Devo apenas assumir internamente o sentimento de já ser, de já ter, de já viver aquilo que desejo. E sustentar esse estado com fé, mesmo quando nada do lado de fora ainda mudou. E ninguém pode me tirar esse poder, exceto eu mesmo. O único obstáculo entre mim e o meu novo mundo é a dúvida. Quando eu renuncio à dúvida e abraço a certeza, o impossível se curva. Porque a imaginação, alimentada com emoção verdadeira, é o elo entre o que é e o que ainda será. Eu não espero para ver, eu imagino para criar. Estado de convicção silenciosa que a minha realidade começa a se dobrar diante de mim. Prosperidade não é sorte, é frequência. Prosperidade não é uma questão de sorte, acaso ou privilégio, é frequência. Tudo no universo vibra, inclusive você, e o que você atrai está diretamente alinhado com o que você emite. A prosperidade não responde ao esforço cego, mas ao estado interno. É um reflexo da sua energia, das suas crenças mais profundas, do quanto você se sente digno de receber. Quando você eleva a sua frequência, o fluxo da abundância começa a te reconhecer. Não porque você teve sorte, mas porque você se tornou compatível com ela. Vindo a uma auditiva. Audeu Sphere Infinio. O primeiro aparelho. Quando eu comecei a agradecer antes mesmo de receber, tudo fluiu. Foi como se as portas que antes estavam invisíveis começassem a se abrir uma a uma diante de mim. No início, parecia estranho agradecer por algo que ainda não estava fisicamente presente. Mas eu compreendi que a gratidão é um ato de fé. É declarar ao universo: eu confio, eu já recebi, mesmo que ainda não tenha chegado. E então, tudo mudou.
O dinheiro começou a chegar de formas inesperadas, pequenos sinais começaram a surgir no meu caminho. Uma conversa, uma proposta, uma ideia, e cada uma dessas coisas me aproximava ainda mais da vida que eu desejava. As oportunidades começaram a surgir como ondas, e eu passei a surfar nelas com leveza, sem medo, com confiança. A gratidão me colocou na mesma frequência daquilo que eu desejava. Ela me transformou internamente, me alinhou com o fluxo da abundância. Eu percebi que quando agradeço antecipadamente, eu não só acelero a manifestação, como também mudo quem eu sou por dentro. De uma buscadora, passei a ser uma realizadora. De alguém que espera, me tornei alguém que atrai. A gratidão é se tornar magnética, é vibrar como se o desejo já fosse real. E quando isso acontece, o universo responde. Porque ele sempre responde àquilo que somos, não apenas ao que queremos. Prosperidade é uma ciência. Ela não é um mistério reservado a poucos. Não é sorte, acaso ou privilégio. Ela segue leis tão precisas quanto a gravidade. E a primeira delas é simples. Você atrai aquilo que pensa de forma predominante. Se você pensar pobreza, você atrai pobreza. Não importa o quanto deseja o contrário, o seu foco emocional é a verdadeira vibração que você emite. E o universo não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você acredita ser. Se você pensar riqueza, agir como rico, sentir-se próspero, o universo responde. É a combinação entre pensamento, ação e sentimento que forma o seu campo magnético. Você começa a se mover como quem já possui, a falar com a confiança de quem já é. E isso altera completamente a forma como o mundo reage a você. Eu escrevi meu cheque antes de ter o dinheiro, e ele veio. Não porque foi mágica, mas porque eu decidi me alinhar com a imagem mental do sucesso. Eu visualizei, eu acreditei, eu senti como se já tivesse acontecido. E mais importante, eu me tornei o tipo de pessoa que era capaz de receber aquilo. Tudo começa dentro. Sua conta bancária nunca vai crescer de forma duradoura se o seu pensamento estiver preso à escassez. Mas se você elevar sua mente, sua vibração e sua autoimagem, a realidade não tem escolha. Ela se ajusta à sua nova frequência. Prosperidade é o resultado de uma mente disciplinada, focada e confiante. E essa mente pode ser treinada. Você não precisa justificar a abundância. Não precisa provar nada para ninguém. A fonte que te criou nunca esperou que você se esforçasse para merecer. Ela apenas te entregou o direito de existir em plenitude. A abundância não é recompensa, é natureza. Você nasceu para isso. Nasceu para viver em fluxo, para experimentar o bem-estar como seu estado natural. Você veio ao mundo com um GPS emocional perfeito, que te mostra a direção da sua vibração a cada instante. E toda vez que você sente alegria, leveza, entusiasmo, você está em alinhamento com quem realmente é. Você nasceu para se sentir bem. E se sentir bem não é egoísmo, é sabedoria vibracional. Porque quanto melhor você se sente, mais alinhado está com tudo que deseja. Quanto mais você vibra alto, mais clareza tem, mais energia recebe, mais atrai com facilidade. Quando você aceita isso, o dinheiro flui, o amor flui, a vida floresce. Porque você parou de resistir, parou de se julgar. E quando a resistência cessa, tudo aquilo que já estava pronto para vir até você encontra o caminho aberto. O universo é rápido, generoso e sensível, mas ele só pode entregar o que está na sua frequência. E sua frequência sempre vai refletir aquilo que você sente, não o que você finge, não o que você diz, mas o que você realmente vibra. Então hoje, eu escolho me permitir, escolho deixar a abundância entrar, sem peso, sem esforço, sem drama. Eu apenas me alinho e tudo começa a acontecer. Você é a causa de tudo. Nada do que acontece na sua vida é aleatório.
Nenhuma experiência, encontro ou resultado surge do nada. Tudo começa em você, nos pensamentos que você repete, nas emoções que você alimenta, nas crenças silenciosas que moldam sua percepção do mundo. Você é a causa, o ponto de partida, o criador, o centro de tudo o que se manifesta ao seu redor. Quando essa verdade é compreendida, a vitimização dá lugar ao poder, e o mundo deixa de ser um reflexo do acaso para se tornar um espelho da sua consciência. Para o governo, os seus pais, a economia, as circunstâncias ao seu redor. Pode passar a vida inteira buscando culpados para sua situação, mas a verdade é que nada muda enquanto você não decidir assumir o controle da sua própria vida. A mudança real começa quando você para de se vitimizar e começa a se responsabilizar. Quando você entende que a única pessoa que pode transformar seu destino é você mesmo. Porque o poder está aí, dentro de você, esperando para ser ativado. A pergunta é: em quem você está se tornando hoje? Que hábitos você está cultivando? Que pensamentos você está alimentando? Porque o seu futuro não é algo distante e aleatório. Ele é um reflexo exato do seu estado interno agora, neste momento. Se você está com medo, inseguro, sem foco, seu futuro será uma extensão dessa realidade. Mas se você escolher a coragem, a clareza e a ação consistente, você pode criar um amanhã totalmente diferente. O futuro não é um destino fixo, é uma tela em branco que você pinta todos os dias com as cores do seu presente. E a melhor hora para começar a pintar é agora, neste exato instante. Decida hoje quem você quer ser. Assuma as rédeas da sua mente, do seu corpo e das suas emoções, porque o poder de mudar está sempre disponível para quem decide agir. A cura verdadeira acontece quando eu saio do corpo. Quando eu abandono a velha percepção limitada, quando esqueço quem eu pensei que era, todas as limitações começam a se dissolver. Nesse momento, eu me torno pura possibilidade. Um campo aberto onde tudo é possível, onde não há passado, medo ou crenças que me prendam. Foi assim que vi doenças desaparecerem, vi padrões antigos se desfazerem e relacionamentos transformarem-se radicalmente. Vi contas serem pagas, portas se abrirem e situações que pareciam impossíveis se tornarem reais. Tudo começa quando você sai da velha identidade, quando você deixa de ser definido pelos seus medos, pelas suas histórias antigas e pelos seus traumas. É nesse espaço de libertação que o novo pode emergir, forte e claro, porque não está mais limitado pelas cadeias do passado. Quando saio desse estado, meu corpo não mais responde às memórias negativas. Ele cria uma nova química, uma nova programação. Eu me torno o arquiteto da minha própria saúde, felicidade e abundância. E a transformação que começa dentro de mim, inevitavelmente se manifesta no mundo ao meu redor. Porque tudo no universo está conectado, mente, corpo, espírito e matéria. E quando eu mudo o meu interior, a minha realidade externa se alinha com essa nova frequência. Essa é a verdadeira cura. Cada dia, uma nova chance. A cada pensamento, uma semente plantada. O passado pode ter moldado versões antigas de mim, mas a verdade mais poderosa é: eu escolho o que me torno. Não sou prisioneira das histórias que vivi, das dores que senti ou das crenças que herdei. Eu sou livre para reescrever, para me reinventar, para despertar um novo eu. Mais consciente, mais forte, mais alinhado com quem eu nasci para ser. O futuro não está escrito. Ele começa agora, com a escolha corajosa de ser quem eu decido ser. Eu entrei em cena antes da cortina abrir. Antes que o palco do mundo físico se manifestasse, eu já estava vivendo a cena no invisível.
Porque no mundo invisível tudo já existe. Não há passado nem futuro, apenas o eterno agora, onde todas as possibilidades coexistem. O que você vê agora no seu mundo físico é apenas o atraso daquilo que você sentiu ontem, ou até mesmo antes disso. A realidade física é um reflexo tardio da sua emoção e da sua crença. Por isso, tudo o que você experimenta hoje é a manifestação de um sentimento que você já teve. Por isso, a chave está em sentir-se já sendo. Não espere para ser feliz, para estar em paz, para ser próspero. Sinta como se isso já fosse sua experiência presente, agora, neste instante. Ao assumir esse estado interno de realização, você muda o roteiro invisível da sua vida. Quando você se sente como se já tivesse conquistado o que deseja, a sua imaginação molda a matéria. Você cria uma linha direta entre o desejo e a manifestação, eliminando a resistência do tempo e da dúvida. O poder está em viver no final da história, na conclusão desejada. Acredite nisso com todo o seu ser, e o universo irá abrir caminho para que essa verdade se manifeste. Você é o criador do seu mundo, e essa criação começa no invisível, antes que a cortina do mundo real se levante. Eu fecho os olhos, sinto, agradeço e me torno. Nesse instante sagrado em que tudo silencia, eu retorno para mim. Não há dúvidas, não há esperas, só presença. Eu me conecto com a versão mais elevada de mim mesma, aquela que já vive, já possui, já experimenta tudo o que desejo. A realidade antissólida começa a se moldar. As formas externas respondem à forma interna. Porque quando eu decido sentir com intensidade, quando eu escolho acreditar com o coração e não com os olhos, o mundo à minha volta muda. A realidade se curva à minha decisão emocional. Ela se dobra diante da certeza que vibra no meu peito. Não é mágica, é consciência. Não é ilusão, é criação. E tudo começa aqui, com olhos fechados, com gratidão verdadeira, com fé sentida no corpo inteiro. Nesse lugar silencioso dentro de mim, eu manifesto, porque eu sou. Desde pequena, ouvi que Deus estava nos céus, observando tudo lá de cima, pronto para intervir quando eu orasse com fé. Mas algo dentro de mim sempre questionava: se Deus está tão distante, por que às vezes sinto sua presença tão perto, tão viva dentro de mim? A resposta me veio quando compreendi o verdadeiro significado da expressão mais poderosa que já conheci: eu sou. Moisés, ao se deparar com a sarça ardente, perguntou a Deus qual era seu nome, para que pudesse dizer ao povo de Israel quem o enviara. E Deus respondeu: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Aquilo ficou ecoando dentro de mim por dias. Deus não disse: eu sou algo lá fora. Ele simplesmente disse: eu sou. Comecei a perceber que sempre que eu dizia: eu sou feliz, eu sou fraca, eu sou capaz, eu estava, sem saber, usando o nome de Deus para definir minha realidade. Cada eu sou era como um decreto criador, uma semente lançada ao solo fértil da minha consciência. Percebi que o poder criador não está fora de mim, mas no modo como eu me defino a cada momento. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58, ele não estava apenas falando de sua existência eterna, ele estava apontando para uma identidade divina dentro de cada ser humano, algo que não tem início nem fim, algo que simplesmente é. Isso mudou tudo para mim. Comecei a observar os meus pensamentos e percebi que muitas vezes eu me colocava em estados mentais de escassez, tristeza, limitação, e tudo isso, sem perceber, era reforçado pelas minhas próprias palavras. Eu sou cansada, eu sou azarada, eu sou assim mesmo. Eu estava, na prática, me condenando a viver aquilo que afirmava com o meu eu sou. Mas quando mudei a forma de me ver, a realidade começou a mudar. Comecei a declarar com firmeza: eu sou luz, eu sou livre, eu sou amada, mesmo quando as circunstâncias ainda não mostravam isso.
E aos poucos, como a aurora que rompe a noite, as situações externas começaram a refletir o novo estado interno que eu assumi. A Bíblia está repleta de declarações que mostram esse princípio. Número 1, diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Número 2, como imaginou em sua alma, assim é. Provérbios 23:7. Esses versículos não são apenas poesia espiritual, mas chaves práticas para reprogramar a consciência e, com ela, transformar a vida. Hoje, entendo que meu mundo externo é apenas um espelho. Ele reflete não o que eu quero, mas o que eu acredito ser. O segredo não está em pedir, implorar ou esperar. O segredo está em assumir o estado desejado como já conquistado, habitando nele com fé e constância. Quando afirmo com convicção, eu sou próspera, não estou fingindo, estou reconhecendo o poder que Deus me deu de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. E isso não é arrogância, é fé. Fé na promessa de que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17:21. E que tudo o que pedirmos, crendo que já recebemos, assim será. Marcos 11:24. Hoje, tudo começa com o que eu sou. O mundo responde à minha consciência, não aos meus desejos. Se quero ver mudanças, preciso primeiro mudar meu estado interno. Isso não é teoria, é prática diária. Então, ao acordar, antes de qualquer pensamento, eu escolho o que sou. Escolho ser alegria, paz, abundância, saúde, amor. E ao fazer isso, eu me alinho com o poder criador do próprio Deus que vive e se expressa por meio de mim. Eu sou. E isso basta. O poder está em mim.